Ele passa ali, tudo que eu Então, gente, bom dia. Meu nome é Matheus e eu e o Rodrigo aqui a gente vai falar um pouco sobre os apagões que aconteceram no ano passado, né? Várias vezes, mas vai dar um foco maior no dia 15 de agosto, que foi o mais falado assim, e dos seus impactos também. Aqui são um sumário que a gente vai falar um pouco dos tópicos, né? Falando sobre os apagões em geral, o do 15 de agosto, seus impactos e os esquemas de recomposição também, que o Rodrigo tem uma conversa legal com o amigo dele do ONS. na grande. E que ele consegue explicar de uma forma bem interessante. Então, primeiro, antes de tudo, eu quis definir um pouquinho o que seria um apagão, né? Isso que a gente vai falar. Então, ele seria a interrupção do fornecimento de energia elétrica, uma interrupção temporária desse fornecimento de energia elétrica numa localidade, por exemplo, um bairro, uma cidade ou até um país inteiro, que nem isso que a gente vai falar. E pode ser causado por diversos motivos, como chuvas intensas, sobrecarga do sistema e até falhas na infraestrutura mesmo do sistema como um todo. E esses impactos aí, a gente tem até na segurança pública, né? Porque, por exemplo, um apagão à noite, imagina, seria o trânsito, até as lojas, assim. Econômicos, muitos estabelecimentos ficam fechados, interrompidos. De saúde, que a gente vai ver também. E até na qualidade de vida das pessoas, né? Por exemplo, as pessoas chegam no trabalho, aí tudo apagado. Então, muitos impactos na sociedade em geral. Bom, então, bom dia a todos, sou o Rodrigo, né? Vou falar aqui um pouquinho dos apagões que tiveram pelo Brasil. Tiveram bastante, obviamente não vamos falar sobre todos, isso no ano passado. Né? Uma análise geral, né, que destaquei aqui majoritariamente são problemas na distribuição, Light, Enel, né, essas empresas, Energisa, são majoritariamente geradas nesse tipo de problema. Muitas vezes problemas pequenos e temporários que até o religador mesmo já adiciona. Só que o apagão, como sendo algo, né, mais grandes dimensões, né, como o Matheus estava falando, pode ser contabilizado como só um galho caindo na linha de distribuição. Né? Então, eu separei alguns casos aqui, como por exemplo a Ilha do Governador, que tiveram vários problemas lá, né? Ainda está tendo alguns problemas lá, né? Mas vai se melhorando aos poucos. A previsão que eles deram até 2025 está tudo estabelecido. E o problema foi os cabos submersos, né? Porque a alimentação deles vai submersa pela Baía de Guanabara. E está dando problema nesses cabos, então estão tendo que refazer as instalações. A causa-morte que eu destaquei, né, como é ligada à distribuição, também na transmissão, mas como é ligada na distribuição, a causa-morte é sempre condições meteorológicas, né, chuvas intensas, ventania, é o que mais a gente tem com problemas em relação a isso. Dois que eu vou citar um pouco mais aqui à frente, nunca vou citar na verdade, a falha de geração em Furnas. Teve uma usina de Furnas aqui do Rio de Janeiro que ela desligou, a proteção atuou, né? Que se não me engano foi um erro no próprio rotor, uma falha no próprio rotor. Teve também a eletronuclear, que também teve uma falha de isolação no rotor e a proteção atuou. Então, assim, tiveram essas coisas, só que no caso da eletronuclear não houve apagão. Dessa usina de Furnas teve um apagão de boa parte do Rio de Janeiro. Rápido, mas foi. E a dupla contingência apagão. A contingência na linha de transmissão daqui do Rio de Janeiro também, que afetou, aqui temos o relatório do INES, ela afetou a Zona Sul, né? A Zona Sul, um pouco do Grajaú ali também, foi inclusive a subestação mais afetada foi a do Grajaú, justamente por causa disso. Mas inclusive mais à frente eu volto a citar ela. A gente tem aqui o horário de desligamento, o horário de estabelecimento, né, de quando o programa foi solucionado. Foram 3 linhas que caíram de 500 kV, fazendo a desligação dos 4 transformadores de 500 para 138, né, 138 que alimenta a Light. A gente tem ali que primeiro sistema de perda dupla, né, ele foi acionado, então a gente teve o desligamento das cargas justamente para não ter um impacto maior. Perdeu 74 e depois 81 megawatts da Light, né? Aqui a gente tem a área afetada, né? A subestação do Grajaú. Basicamente foi aqui que teve problema, né? O problema não veio dela, mas ela que distribuiu o problema, né? Digamos assim. O apagão de 15 de agosto, né? Que a gente vai entrar mais em detalhe, que foi o mais impactante. Todo mundo ficou sabendo desse daí.
Antes do Matheus falar um pouco mais do que aconteceu, vou mostrar esse gráfico aqui, o que aconteceu com a frequência, assim que houve um momento do apagão. Né? A gente tem um evento inicial aqui, que deu uma rápida queda na frequência, porque você teve uma queda de carga absurda, né? Então você vai ter queda de carga decorrente aos cortes de carga, então você vai ter uma rápida queda na frequência. Quando você tem a separação, né, que é a atuação do ERAC, você vai ter essa diferença entre o norte e o nordeste, né? E você vê que eventualmente a frequência vai num patamar que não está dentro do aceitável, né? Até o grupo que falou sobre o módulo passou um pouco disso, né? E falando sobre o ERAC, né? O ERAC não tem bombeiro, né? Porque assim, imagina um incêndio florestal, né? É muito comum os bombeiros tacarem fogo numa região justamente para conter esse fogo avance, né? Então eles fazem um perímetro justamente para conter esse avanço. Basicamente o ERAC faz isso, né? Ele corta uma carga justamente para não perder o resto, né? Você tem aqui pelas regiões, né? Esse aqui foram os novos ajustes por causa desse apagão. Então você vai ter aqui 58,5%, 5% no sudeste e no centro-oeste, né? Para os outros também a mesma coisa. Basicamente todos eles são iguais, né? A gente vê que todos eles são iguais porque estudos, né? Através dos estudos pré-estabelecidos pelo 2.3, a gente vai ter esses estudos feitos pelo ANS, então você vai ter aqui o corte parcial de carga, né? E o ERAC é justamente isso, o outro grupo mencionou, que é o esquema regional de alívio de carga. Por região, você vai aliviar a carga justamente para não perder. Né? E ele sempre é usado em inconstâncias severas, né? Que é algo que tem um risco de fato. E a atuação do ERAC nesse apagão foi o que aconteceu aqui. Ó. A gente teve a separação do norte com o nordeste, né? Essa foi a primeira separação, e depois a separação do sudeste com o nordeste e norte. Primeiro ele tirou uma parte para ver se resolvia, né, digamos assim, depois tirou outra parte para não desligar o país. Então, gente, o que aconteceu? Como foi esse apagão, né? Então, aconteceu no dia 15 e no dia 17 o ANS divulgou o primeiro parecer inicial, assim, um documento inicial dando a primeira análise que eles fizeram sobre a contingência. Então, o ponto de partida que eles definiram já nesse documento inicial foi esse desligamento dessa linha de transmissão que está na Fortaleza 2. Então, aconteceu esse desligamento pelo sistema de proteção, mas ele refletiu de forma desproporcional para equipamentos adjacentes, né? E dessa forma, foi o efeito dominó, com essa refletindo dos equipamentos, causou uma oscilação de pressão e frequência. E aí que entra a parte do ERAC, que os dispositivos de proteção por pleno sincronismo, eles atuaram, que eles são responsáveis pela essa parte da abertura das interligações das regiões do Sistema Interligado Nacional, né? Então, como eu coloquei aqui, o que aconteceu? O ANS, depois dessa incidência, ele deixou um sistema a gente de forma mais conservadora, justamente para seguir os procedimentos de rede, né, e assim, os métodos de segurança estabelecidos pelos procedimentos de rede. Mas, assim, o que eles definiram desde o começo foi que só esse desligamento não seria responsável por todo esse apagão que aconteceu. Então, de primeira, eles já disseram que isso teria sido investigado mais, inclusive alguns ministros, assim, eles chamaram a polícia para definir se houve sabotagem humana, alguém fez propositalmente. Então aqui é o mapa, que eles também divulgaram nesse primeiro documento, que mostra um pouquinho da porcentagem da carga em todos os estados, né? Aqui no norte a gente vê que ficou 100% da carga, o nordeste tem parte e aqui o sudeste, o sul, menos, né? O Roraima a gente pode ver para 0%, isso porque ele não faz parte do Sistema Interligado Nacional. Então, eles não foram atingidos, né? Eles estão isolados. E aqui também, né? Como o Rodrigo tinha explicado aqui da atuação do ERAC, o norte todo afetado e o nordeste parte dele. Com a atuação do ERAC, eles conseguiram diminuir um pouco do sul, sudeste e centro-oeste. Então, assim, pode parecer meio catastrófico esses resultados aqui do desligado, mas assim, o ANS indicou que o sistema atuou de forma esperada
porque poderia ser muito pior esses desligamentos todos aqui. O problema não era esperado, mas a mitigação do problema foi excelente. Então, as análises continuaram, e aí no dia 26/9, eles divulgaram o que chamaram de minuta do RAP, né? Que é o relatório de análise de perturbação. E lá eles conseguiram definir o que aconteceu mesmo para ter dado todo esse apagão. Então, eles definiram que a questão principal foi o desempenho de usinas eólicas e solares desses dispositivos de controle de tensão. O que era para acontecer? Houve esse desligamento da linha de transmissão. Mas essas usinas, elas deveriam compensar esse desligamento. O que não aconteceu? Eles estavam abaixo do previsto dos modelos matemáticos que foram entregues e até das simulações que já haviam sido feitas, né? Então, essa foi a causa principal do processo. O ANS, inclusive, eles deram medidas nesse minuto aqui para tentar resolver. Assim, eles foi uma experiência que eles planejam melhorar, né? Então, eles definiram melhorias no sistema de proteção, melhorias na comunicação com os agentes no momento da contingência aqui, e principalmente numa forma de garantir a reprodução desses modelos matemáticos, desses sistemas, no mundo real. Nós falando aqui, né? Então, eles enviaram essa proposta de revisão desse módulo 7.4 da ANEEL para tentar garantir essa reprodução, né, que seja assegurada. Então, aqui só falar um pouco dos impactos que foram divulgados aqui no G1, fui importando. Então, aqui a gente teve problemas em linhas de metrô. São Paulo, que já é uma cidade movimentada, a estação já está cheia, mais cheia ainda. Os metrôs ficaram trabalhando com um tempo reduzido, com um tempo maior, na verdade, de espera, e com a velocidade reduzida. Salvador, por exemplo, os passageiros tiveram que sair, descer do trem e andar pelos trilhos, porque estavam completamente parados. Em Alagoas, 77 dos 102 municípios ficaram com problemas de abastecimento de água e no fornecimento. Teresina, os semáforos todos apagaram, então, assim, foi um caos total no trânsito, assim, e os agentes de trânsito tiveram que ir para os principais cruzamentos, assim, para tentar dar um jeito de salvar a situação lá. E a superintendência de trânsito deles, eles recomendaram no dia para as pessoas que puderem não saíssem usando carro nesse momento, para não piorar a situação completada, né? E aqui, suspensão de consultas nos hospitais. Os hospitais já aconteceu no Maranhão, que eu vi triste até, que o Hospital do Câncer do Maranhão, eles tiveram que suspender a parte de consultas e exames, que estavam marcados porque eles não tinham gerador. Então, assim, a gente pode ver como uma coisa que impacta, um grande efeito dominó que se tornou esse dia. Ele só mostrando um pouco o que eu falei, que a estação, né? Mas até o Japeri. E aqui o trânsito aqui, tudo parado, e um caos total, pior do que geralmente é fica. Fala um pouquinho do esquema de recomposição, né? Que o Matheus comentou, que eu tenho um amigo que trabalha na Neoenergia e ele estava lá no dia. Está inclusive torcendo para resolver o problema antes de chegar ao turno dele, mas não deu certo. Na parte da tarde ele teve lá que recompor algumas subestações. Bom, a recomposição, né, dizendo o que é isso, né? Ela pretende restabelecer o sistema de volta à condição normal de operação, né? Ela serve para isso. Nisso temos o submódulo 5.8, né, do ONS, que ele fala sobre a recomposição da rede de operação. Lá tem os procedimentos, tem os critérios, no caso ele é dividido em operacional e responsabilidade, que diz justamente como deve ser feita essa operação e as responsabilidades de cada agente, do operador e etc. Procedimento de recomposição, né? Então, primeiramente, é identificado o desligamento total das instalações, né? Identifica-se um apagão, comunica-se o ONS, né? Depois eu vou voltar nessa parte do comunica-se o ONS, porque nem sempre isso é necessário, mas enfim, comunica-se o ONS. Existe um tipo de recomposição que é a recomposição fluente, que é o quê? Você minimiza o tempo de interrupção de uma forma mais ágil e independente. Você reenergiza pequenos setores
digamos, isolados, para você conseguir alimentar uma carga para não ficar tanto tempo parado, né? Digamos assim. Então, por exemplo, eles fizeram, essa aqui é a usina de Itapebi, eles fizeram a recomposição fluente dessa usina através de um processo chamado Black Start. Essa máquina está numa barra morta, ou seja, a barra não existe, não está energizada. Eles pegam o sistema de serviço auxiliar da subestação, quem está fazendo a subestação aí deve saber o que é isso. Eles pegam o sistema de serviço auxiliar e energizam a barra através do sistema de serviço auxiliar, normalmente com gerador a diesel. Então, dessa forma, eles conseguem sincronizar a unidade geradora, né, a turbina da hidrelétrica, no caso, para poder conseguir uma pequena cidade, por exemplo. Né? Não, obviamente não vai voltar à capacidade total, mas salva um pouquinho. Né? E o restabelecimento integral, né, ela tem duas formas, tem a rede básica e tem a fora da rede básica. Na rede básica, ele é coordenado com a ONS, né? Então, o meu amigo lá, na hora que ele está fazendo a composição de algumas subestações, ele deve o tempo todo estar em contato com a ONS. ONS, posso fazer a promoção? Posso. Eu estou ONS, faz essa. Enfim, né? São os critérios que são estabelecidos por norma, previamente, e o julgamento do operador naquele momento. Então, ele vai recompondo enquanto o ONS vai dizendo sim ou não, basicamente. Então, primeiramente, é restabelecido previamente, né, as linhas de transmissão, onde aquelas usinas estão inseridas, e aí depois a usina entra, né, justamente, senão seria o processo de black start que eu comentei ainda agora, com a barra desligada, a barra morta. O apoio de equipe em campo é fundamental, mas nem sempre acontece. Ele comentou que o turno dele foi na parte da tarde, começando às 14 horas. Nessa hora, tem equipe em campo lá para dizer, pô, ligou aqui sim, entendeu? Porque eles usam o sistema escada, mas nem sempre o sistema escada vai te passar exatamente o que aconteceu. Às vezes ele diz que ligou, juntou, mas não ligou. Então, ter alguém conferido em campo é sempre bom. Mas se o processo acontecer de madrugada, não tem ninguém em campo, né? Então, não tem essa confiança sempre, né? Fora da rede básica, né? E agora eu vou falar um pouco do que é rede básica, caso não saiba, mas a rede básica é a rede que é operada pelo ONS, eles categorizam o sistema interligado, que é acima de 230 kV, salvo as exceções de linhas que eram de 200, passam para 138, né? Então, quando tem uma transformação de 200 para 230 para 138, o ONS também opera essas linhas de 138. Fora isso, não. Mas, enfim, de 200 ou 500, né, etc. Mas, enfim, a rede básica é justamente isso. Então, fora da rede básica, não é feito por contato com o ONS, porque o ONS não liga para ela, digamos assim, né? Isso tem a ver com... já é a baixa tensão, né? Não para o ONS. Isso tem a ver com as distribuidoras, tem a ver com agentes de transmissão, de distribuição, né? Eletrobras, Chef, etc. Empresas que a gente já conhece. Então, o ONS vira a Eletrobras, digamos assim, vira a State Grid, né? Porque ao invés de você comunicar com a ONS, você vai comunicar com o operador daquela linha que você está ligado. E você vai ter a cooperação com esses agentes. E aqui eu deixei a mesma coisa, né? Porque o procedimento é o mesmo, só muda quem está mandando, entre aspas, né? E o apoio de equipe também continua sendo fundamental. Bom, esse trabalho aí a gente consegue concluir algumas coisas, né? Esse primeiro trecho aqui é aquilo que eu falei sobre o Grajaú lá, que eu ia voltar. A gente teve uma visita de subestações no Grajaú e eles comentaram lá que quando aquela subestação foi fundada, ela alimentava 70% da carga do Rio de Janeiro. Hoje em dia ela está na faixa dos 40%. Então, aquele apagão que teve, né, que apagou 40% do Rio de Janeiro, antigamente seria 70%. Por que diminuiu? Porque você vai ter mais subestações interligando o Rio de Janeiro, né? E isso funciona no Rio de Janeiro, funciona no país inteiro, né? Erro humano inevitável. Você consegue minimizar o erro humano, né? Mas você não consegue evitar ele, né? Então, isso é algo que sempre vai estar presente, você tem que saber como lidar com ele. Por que eu disse isso? Porque, no caso, o erro, de certa forma, foi a comunicação. Né? Porque teve o erro no relé, que foi que desarmou a linha, que foi um erro mecânico, mas os modelos estarem não condizentes com a realidade é um erro de comunicação. Né? Pode ser um erro computacional, digamos assim, que o modelo foi feito errado pelo computador, mas também pode ser um erro de comunicação que vem da parte humana. Né? A perturbação, né, ela teve início a 8 horas, 30 minutos e 36,944 segundos. Eu destaquei isso aqui que foi do RAP. Tu vê a precisão, né? Sobre o que acontece, em quanto tempo, né, baseado nisso você vai poder ter os estudos, poder ter
baseado nisso também, né? Porque vai ter muito em cima disso, né? E essa parte da análise da precisão e do sistema como todo é importante, que é para definir o que aconteceu, né? Dos gráficos, assim, tem que ser muito preciso para saber onde eles vão atacar. E aqui, como eu coloquei, tem interligação do sistema que, assim, como a gente viu no mapa, a gente vê que o Brasil basicamente é todo interligado. Então, o problema ali acaba de isso não é ruim, assim, porque também tem um sistema inteligente, que sabe atuar no momento certo para não ter problemas piores, né? Causar mais impactos na sociedade como um todo. Isso aqui que tem nossas referências.